No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês as novidades da marca Neta que está chegando ao mercado brasileiro. Nesse vídeo a gente vai falar dos modelos, de toda a estratégia de produtos, inclusive preços e até mesmo quando eles estarão disponíveis. Vamos conferir agora todos esses detalhes. Vamos ver os detalhes agora aqui do modelo GT, esse que ainda vai ser definido qual a configuração. Já vou começar mostrando para vocês a chave do carro, tá vendo? Pessoal, ela não tem botão, é todo um sistema touch aqui para você comandar. Inclusive agora o carro está trancado, você pode ver que a gente não tem ali acesso à maçaneta. Aí olha só, você aperta aqui o botão e segura, tá vendo? Ele fica verde, aí ele faz o destrancamento, inclusive com iluminação para confirmar o destrancamento do carro. E ele já até liberou aqui a maçaneta. Então você vê que são carros 100% elétricos que chegam, inclusive, com algumas coisas diferentes dos outros modelos. Aqui na frente a gente vê um visual bastante esportivo nesse carro, inclusive com uma asa aerodinâmica. A gente imagina que isso possa ser um radar eletromagnético para os sistemas de assistência à condução. Farol completamente iluminado em LED, olha só. A gente vê aí que tem um sistema de projetor. Rodas aqui diamantadas em 2 tons, aqui uma roda aro 19 polegadas. O carro tem freio a disco nas 4 rodas. O teto aqui ele é totalmente panorâmico, com uma peça em vidro. Você pode ver, apesar de ter uma separação, parece que tem uma continuidade aqui com o vidro traseiro nesse caimento. E aí a gente chega aqui atrás no carro, ele também tem aí uma traseira totalmente iluminada em LED, com uma assinatura bastante característica. No interior do carro, a gente consegue ver aqui um banco, né, couro sintético, microperfurado. Aqui do lado um material que parece aí, por exemplo, uma espécie de notebook. A gente vê que tem um visual bastante bonito, né? O interior aqui do carro, nesse tom laranja, para dar mais esportividade. A gente também tem aqui o carregador de celular por indução, porta-copos, aqui um descansa-braço com tomada 12 volts, bom porta-objetos. Aqui também, olha, console flutuante. E a central multimídia, como a gente já viu em outros carros aí, né, de origem chinesa, uma tela bem grandona. A gente tem aqui as funções, por exemplo, do ar-condicionado, que aqui no caso é digital e automático de dupla zona. Aí você consegue ver, por exemplo, que aqui em cima você tem algumas funções, ó, tá vendo? ADAS, mídia, parte de energia do carro. Aqui do lado você tem configurações diretas, então, por exemplo, farol. Aqui para você comutar o farol, luz traseira, ajustar espelhos. Então o ajuste dos espelhos, já vimos, por exemplo, isso num carro da Volvo, você faz diretamente pela tela da central multimídia. Então as configurações principais estão aqui. Aí depois você tem mais informações do carro, ajustes do veículo, tá vendo aqui? Parte de iluminação, carregamento, conexão. Esse carro vai ser um veículo conectado, inclusive todas as funções serão over the air. A gente veio aqui com a conexão 3G, mas isso ainda estará sendo confirmado no futuro. Você também tem aqui a parte de exibições, de painel, de controle de brilhos, outros comandos de voz e versão do sistema operacional. E aqui você consegue também ver algumas outras funções, por exemplo, câmera traseira, função de telefone, ou até mesmo outras configurações aqui. Então toda a central multimídia controla o carro, mas um detalhe, ele tem um painel para o motorista, tá? Não é um painel de alta resolução, ele parece quase que um tipo de LCD, tá vendo? Colorido, mas com informações que não são aquela alta resolução. O volante aqui também é bastante minimalista, você vê aqui os comandos, que certamente eles têm múltiplas funções aqui da forma como eles estão dispostos. E aqui, o que seria, digamos assim, alavanca de câmbio, né? Seleção. E aqui do lado, função de farol e limpador de para-brisa. Então a gente consegue ver um carro que é relativamente minimalista em matéria de comandos, mas que tem um interior aqui com alguns acabamentos e desenhos bem legais. Um detalhe curioso, olha só, para abrir a porta, você tem um botão de acionamento que faz o destrancamento da porta. Isso acaba sendo diferente dos outros carros que normalmente utilizam uma alavanca. E o porta-malas? Pois bem, chave de telecomando ou botão para fazer a abertura. Apertou aqui, ele faz o destrancamento, não é automatizado. Você faz manualmente, inclusive dobradiças pantográficas que não invadem
aí o espaço porta-malas. Deixei as minhas 2 mochilas de trabalho ali. Você pode ver que não é um porta-malas pequeno, né? Mesmo com elas lá no fundo, e elas não são pequenas, ainda tem espaço aqui. Para um carro de proposta esportiva, nada mal esse porta-malas. Como acontece com outros carros, olha só, a gente levanta aqui e o carro não tem step. O que ele vai ter é um sistema de kit de reparo para o pneu. Alguns outros detalhes, olha só, a porta ela não tem aquele frame superior aqui, tá vendo? O vidro vai direto na carroceria. Outra coisa, apesar de ser um carro de proposta esportiva, tem banco traseiro, 2 lugares. Mas como é que você acessa a parte traseira? Aqui dentro tem um botão que quando você aperta esse botão, ele automaticamente puxa o banco para frente e também reclina o encosto para facilitar aí o acesso ao banco traseiro. Mas não espere muito espaço lá atrás. Esse daqui é um Neta X. Essa versão que eu vou mostrar para vocês é a versão 400, portanto, a versão de entrada. Ainda assim, o carro tem algumas coisas interessantes. Vou começar mostrando a chave. Olha só como ela é diferente, né? Redonda, e aí você tem aqui para destrancar o carro, aqui para trancar e aqui para abrir ou destrancar a tampa do porta-malas. Mas o carro aqui, a gente já vê, por exemplo, desde a versão de entrada, câmeras 360 graus, tem uma câmera aqui na frente, câmera sobre os espelhos laterais e mais uma câmera traseira. Faróis aqui também totalmente iluminados em LED, inclusive com um sistema de projetor, o que acaba sendo legal. Essa versão não possui sistemas de assistência à condução, justamente por ser a versão de entrada. A assinatura luminosa é bem interessante, totalmente iluminada em LED e corta aqui o veículo de fora a fora. Como a gente sabe, isso aqui não é meramente estético. Quando você tem uma iluminação de fora a fora, o carro fica muito mais visível nas vias de trânsito, né? Portanto, melhor sinalização para o carro que vem atrás e, consequente, maior segurança. Porta-malas. Você pode destrancar aqui pela chave de telecomando ou então você também tem um botão aqui para fazer o destrancamento da tampa. Essa versão não tem tampa robotizada. Cobertura aqui do porta-malas é retrátil e você consegue ver um espaço assim que não é tão grande aqui. Porém, quando você levanta aqui o piso do porta-malas, você também tem esse espaço adicional. Aqui no caso está o carregador que acompanha aqui o veículo. Mas se a gente considerar todo o espaço, aí o porta-malas é muito bom. Interior do carro. Banco em couro sintético, parte central microperfurada, você consegue ver um bom desenho aqui das espumas, né, em relevo. Banco do passageiro também com acionamento elétrico, como o banco do motorista. Você vê um interior que tem muito menos plástico, né, então material emborrachado aqui, couro sintético aqui. Você vê um pouco de plástico duro, mas tem muito menos que a maioria dos carros no mercado. Console, porta-objetos, porta-copos, porta-objetos novamente. Aqui também embaixo do descansa-braço mais espaço e também aqui na parte de baixo mais espaço para guardar coisas. Esse carro aqui também tem aqui uma tela de central multimídia que controla praticamente todo o carro. Então você vai ter aqui uma tela home. Aqui você vai ter funções do carro e olha só, o teto solar está aqui, né, pessoal? Agora, para abrir, você vai vir aqui, vai apertar e aí ele vai fazer tanto a abertura da veneziana como também a abertura do teto é feito pela tela da central multimídia. E na tela da central multimídia você vai controlar também farol, se você quiser o farol ligado, farol automático, controle do ajuste dos espelhos vai ser pela tela, modos de condução, ou seja, grande parte das configurações está aqui. O ar-condicionado desse carro aqui é automático, porém nessa versão, como vocês podem ver aqui, é um ar-condicionado de simples zona. Você vai controlar a velocidade e aqui a temperatura. Pois bem, então o carro tem as funções praticamente todas aqui na tela da central multimídia. Carregamento será também um carro conectado com todos os sistemas de atualização over-the-air. Imaginamos que ele vai ter mapa de GPS embarcado, que não está ativado aqui no carro. Está aqui o sistema de câmera 360 graus do modelo também. E você tem aqui o sistema operacional do carro, né? Dá até para ver aqui, ó, atualização automática durante a noite, porque vai ter um sistema over the air. Mas todos os controles principais estão na tela da central multimídia. Na porta, por exemplo, basicamente você tem aí controle do vidro,
e até mesmo a alavanca para abrir a porta. À frente do motorista também tem aqui um painel que não é um de alta resolução, né? Uma espécie de LCD colorido, e o volante também tem aqui um visual minimalista, tem controles, mas provavelmente multifunções por conta do desenho. Banco traseiro do Neta X, olha, o espaço de joelho para o banco, você consegue ver aqui que é muito bom, né? Tem muito espaço. Movimentação de pés aqui também é generosa. Saída de ar-condicionado, tomada USB do tipo A, USB do tipo C. Tem aqui porta-objetos, bolsa para você colocar tablet, eventualmente aqui também jornal ou revista, e o descansa-braço escamoteável, além de alça de segurança no teto, ganchinho, iluminação em LED e uma boa altura em relação à cabeça. Agora vamos conhecer todos os detalhes aí da marca Neta que está chegando no mercado brasileiro, mas para isso, olha quem eu trouxe aqui, meu amigo Henrique Sampaio. Tudo bom, Henrique? Tudo bom. O Henrique é diretor de marketing e produto da Neta, que está chegando ao mercado, já passou por outras montadoras, já esteve com a gente num grande passado aí, mas agora ele vai falar aí do novo produto. Henrique, vamos lá. Neta é uma empresa chinesa, correto? Correto. Ela existe há quanto tempo? A Neta existe, na verdade a Neta nasceu de um grupo maior chamado Ozon, que nasceu em 2014. Em 2018 nasceu a Neta, com o seu primeiro carro. Olha só. Agora, essa tela que a gente está vendo é o portfólio total da Neta no mundo? Exatamente, no mundo. Quais são os carros que inicialmente vocês estão trazendo para o Brasil? Desses 7 carros que a Neta lançou até agora e que tem no portfólio dela, estamos trazendo o Neta Aya, que é um SUV de entrada. Estamos trazendo o Neta X, é um SUV médio. E estamos trazendo o Neta GT, que é um sedã coupé esportivo. E temos algumas novidades desse portfólio para um futuro próximo. Portanto, a marca já chega no mercado brasileiro com 3 importantes produtos. E olha, o produto já está chegando com uma política de pós-venda muito estruturada, né, Henrique? Com certeza. Não adianta lançar só o produto, ter um ótimo produto, mas o cliente ficar insatisfeito com o pós-vendas. Então, para o pós-vendas funcionar bonitinho, a garantia do carro tem que ser eficiente, 5 anos de garantia no veículo total, 8 anos de motor e bateria, com assistência 24 horas. Deixa eu fazer uma pergunta, os 5 anos é total para-choque ou tem uma linha fina aqui ou ali? Total para-choque. Garantia total, tá vendo, pessoal? Não vai ter surpresa. E as revisões? Revisão, as 5 primeiras revisões grátis, sendo que cada uma delas acontece a cada 20 mil quilômetros. Muito bom isso. Agora, carro chinês, mercado brasileiro vai ter peça? Centro de distribuição já escolhido, definido em São Bernardo do Campo, São Paulo, já com estoque inicial de peças no Brasil de 75 mil peças. Portanto, a empresa chega estruturada. Vamos entender então como é que vão ser os lançamentos no mercado brasileiro. A gente falou que são 3 carros, mas explica aí a dinâmica pra gente, Henrique. Bom, agora estamos lançando o Neta Aya e o Neta X. São 2 carros elétricos. Esse pra já? Para já, começa já a ser comercializado em setembro. Já temos unidades para vender em setembro. A área de vendas já está com pré-venda aberta e concessionários sendo abertos já a partir de agosto. No final desse ano, 2024, lançamos e começamos a comercializar o Neta GT. Para 2025, uma grande surpresa, que é o Neta L. É um SUV maior e ele vai vir na versão 100% elétrica ou na versão ERV, que a gente chama, que é o motor a combustão que gera energia para carregar a bateria. Ou seja, é um híbrido. Ou seja, é o Extended Range Electric Vehicle, né? É isso aí. Ok. E para 2026, uma outra surpresa, que é um sedã, é um Neta EP34, um sedã maior, luxuoso, que a gente vai trazer para o Brasil. Então, a marca já chega com 3 carros e já prometeu outros 2. Então vamos entender os detalhes do carro mais acessível da marca no mercado brasileiro, que é esse aqui, o Aya. Pois bem, o que nós podemos contar dele, Henrique? Vamos lá. O Aya é o nosso SUV de entrada. Ele é um carro com design bem inovador, bem moderno. Toda a parte de iluminação dele é em LED, tanto dianteira como traseira. O interior dele, eu chamo de interior tecnológico, porque o design é muito bem trabalhado, tem elementos de muito refino, materiais de alta qualidade. Aqui um detalhe da tela multimídia, que é algo que sempre encanta o consumidor, 14,6 polegadas de tamanho. A gente tem aqui também agora detalhes dos bancos, material refinado, acabamento premium, como a gente costuma chamar. Em couro de série? Couro artificial. Ok. Detalhe aqui do design do carro, até a chave do carro é estilizada, tem um design diferenciado. Detalhe aqui para o carregamento por indução para celular no console do carro.
Nós temos também um bom porta-malas, com o banco traseiro na posição normal, são 335 litros, você pode rebater o banco e chegar em 588 litros. Isso é um bom carro para a família também. Esse carro conta com diversos assistentes de direção, então você tem lá alerta de colisão frontal, permanência em faixa, assistente de farol alto, piloto automático adaptativo e assim por diante. Então não é porque é um SUV de entrada que ele não tem tecnologia assistida, né? Temos também aqui a abertura do conteúdo que eu acabei de mostrar em duas versões. Esse carro vai ser oferecido em duas versões, a versão Comfort e a versão Luxury. Qual que é a diferença? O assistente de direção. Então todos os itens de ADAS estão dentro da versão Luxury. Tem diferença visual? Não. São exatamente iguais as duas versões. Bem legal isso, né? Aqui temos as cores do modelo, então são 4 cores, bege, azul, cinza e branco, com essas cores de interior. Então o bege vem com detalhes brancos no interior, o azul detalhes brancos e azuis, e o cinza e o branco com detalhes pretos, com o interior escuro. O cliente tem escolha. É isso aí, pode escolher o interior de acordo com a cor externa. Performance. Vamos falar um pouco de motorização. Motor de 70 kW ou 95 cavalos, torque de 150 Nm. Esse carro faz de 0 a 100 em 12 segundos. A bateria, que é da marca CATL, 40,7 kWh. O alcance, né, o quanto que ele roda. Então, para ser sempre muito transparente, seguindo a regra do Inmetro, que é o PBEV, 263 km. Um outro critério de medição internacional, que é o WLTP, 338 km. Então, na prática, o consumidor, obviamente, depende das condições de uso e do pé de cada um, mas é sempre algo entre esses dois números. Uns 300 km na prática vai dar para fazer? Vai fazer. Ok. Tempo de carregamento. Carregamento AC, para chegar de 0 a 100% de bateria, 6 a 8 horas. E no carregamento DC, o carregamento rápido, 30 minutos para carregar de 30% a 80%. A eficiência energética desse carro é um dos melhores do segmento, 0,42 MJ por quilômetro. Vamos falar um pouquinho aqui agora do X. O X é o nosso SUV médio, é um carro de design fenomenal, um carro que chama bastante atenção em todos os mercados que trabalha, também com toda a parte de iluminação em LED, tanto dianteira como traseira, tela central de 15,6 polegadas, alta definição. Um pouco dos detalhes aqui de sensores que o carro tem. Ele tem 11 sensores ao todo, radar de onda milimétrica, radar ultrassônico, câmera frontal, 4 câmeras para formar a imagem 360 graus. Assistência à condução é completa também. Completo, todos os itens de assistência à direção. Inclusive, esse carro, ele tem o reconhecimento facial do motorista através de câmera. Então, identifica também através de câmera se o motorista está ou não sonolento. Não podia faltar no carro dessa categoria. Segurança, 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais dianteiros e 2 laterais de cortina que pega a parte dianteira e traseira. Carroceria com 75% de aços de alta resistência, porque isso não é comum no mercado. É maior do que a média dos concorrentes. Maior do que a média do que existe hoje no segmento. Então, segurança reforçada aqui na carroceria. Um carro que foi desenvolvido para trabalhar em diversos países do mundo e testado exaustivamente. Mais de 1.600.000 quilômetros de rodagem foram utilizados para esses testes, mais de 300 carros e mais de 487 itens foram validados durante esses testes para rodar no mundo inteiro. Aqui um entre-eixos de 2.770 milímetros, o que comprova o bom espaço que ele tem para os ocupantes traseiros, isso é fundamental para o espaço do ocupante traseiro. Detalhe aqui do porta-malas, banco na posição normal, banco traseiro 508 litros. Banco rebatido, que é bipartido, 1.388 litros de capacidade. Muito boa essa capacidade, hein? Isso. Aqui mostrando que o carro tem vários porta-objetos, 24 porta-objetos e 4 portas USB, 2 dianteiras, 2 traseiras, todo mundo pode conectar seu celular. Interior dele todo em soft touch, painel, lateral de porta, console, aquele material que o consumidor gosta, que é macio. O carro é revestido desse tipo de material. Detalhe aqui do carregamento por indução, obviamente não poderia faltar algo desse tipo. Tampa do porta-malas tem abertura elétrica na versão topo de linha. Teto solar panorâmico retrátil com cortina elétrica de fechamento. As versões. Esse carro é oferecido em 3 versões. A versão 400, a 500 e a 500 Luxury. O que é 400 e o que é 500? Tem a ver com a bateria, o tamanho de bateria. Então, a 400 tem uma bateria de 52,5 kWh. Fornecedor da bateria é o mesmo do AIA. Isso, que é a CATL. Okay. Reconhecido internacionalmente pela qualidade. O 500 tem uma bateria maior, 64,1 kW. O que acontece? Ele acaba tendo mais
alcance, mais autonomia. E o 500 Luxury, que tem esta bateria, tem os recursos de ADAS, assistência de direção, e tem também a abertura elétrica do porta-malas. Então, Essas a são gente as tem três as versões. escolhas entre um carro mais simples e um carro mais completo e mais equipado. É isso aí. Vamos continuar. Motor e bateria. Então, estamos aqui com um motor de 120 kW ou 173 cavalos, 210 Nm de torque, tá? Como eu mencionei já, as duas baterias diferenciadas. Tempo de carregamento, versão 400 no AC 9 horas de 0 a 100%, a versão 500 11 horas de 0 a 100%, e no DC carregamento rápido até 30 minutos para carregar de 30 a 80%. Em termos de desempenho, 0 a 100 em 9,5 segundos e um alcance, vamos lá, versão 400, no WLTP 323 km ou no PBEV 258 km. Versão 500, 410 km no WLTP ou PBEV 317 km. Eficiência energética 0,53 e 0,54 MJ por quilômetro. Também bons versão números, 400 né? e 500. Falando um pouco sobre gerenciamento térmico de bateria, isso é muito interessante, porque não é todo carro elétrico que tem isso. Se você controla a temperatura da bateria, ela tem mais eficiência e performance. Com esse gerenciamento térmico da bateria desse carro, você ganha 20% na autonomia do carro em baixas temperaturas, temperatura muito baixa. 2% de ganho de energia na hora de carregar o carro no carregamento AC. E 20% de aumento de eficiência no carregamento quando o carro estiver em temperatura muito baixa. Então, só de controlar a temperatura da bateria, você ganha eficiência. Então ele tem um sistema inteligente de controle de bateria. Exatamente. Isso é uma coisa que não são todos os carros elétricos que oferecem. São poucos que tem. Aqui a paleta de cores, são 5 cores, branco, cinza, bege, azul e preto, e essas cores podem ser combinadas com duas cores de interior, o preto e o caramelo, ok? Ok? Vamos falar do GT agora? GT chama Bora, esse atenção, carro né? aqui é um bem diferente do que a gente tem no mercado brasileiro Exato. hoje, né? São poucos modelos que até mesmo a combustão se encaixam nesse tipo de carroceria. Exatamente. Então, o GT, por concepção, foi desenhado para ser um carro esportivo, ele tem dimensões de carro esportivo. Detalhe, inclusive, da porta, que é uma porta que não tem aquela moldura no vidro. O frame, né? O frame, não tem o frame. 1,40 m de porta, né? Um carro bem longo, um carro bem largo, baixo. A altura da roda é metade da altura total do carro. Então, tem aí um todas as visual proporções. que se assemelha aos Muscle Cars V8, né? A mistura disso com alguns esportivos italianos e etc. Né? Uma mescla. Uma mescla, mas é um carro que nasceu para ser um típico esportivo elétrico. Ok? Detalhe da tela central de 17,6 polegadas, sistema de som com 12 alto-falantes, acho que dá para imaginar o que pode vir de série, 12 alto-falantes de série. Aqui falando um pouquinho aqui de todos os assistentes de direção, não pode faltar no carro desse, então não é porque ele é esportivo que ele não vai ter conforto, comodidade e segurança na direção. Falar um pouco aqui do uso do carro, apesar de ser um esportivo, ele tem um porta-malas traseiro de 297 litros e um dianteiro de 50 litros. Adicional aqui na frente, o famoso Frank, né? O front trunk. É isso aí. No interior do carro, a gente tem aqui um detalhezinho para mostrar uma curiosidade, um botãozinho que você tem na coluna para quando quem for entrar na parte traseira, que tem dois lugares no banco de trás, o banco se recolhe inteirinho para frente para facilitar a entrada e saída dos ocupantes traseiros. Não tem aquela história de ter que ficar puxando o banco. Sem malabarismo. Iluminação ambiente customizada. Você determina as cores da iluminação interna e onde vai acender no interior do carro. E aqui o teto solar panorâmico, que é um teto fixo de 1,34 metros quadrados, dá todo um charme para um esportivo desse. Bom, as cores são 5 cores, azul, preto, branco, vermelho e prata, que podem ser combinadas aqui com interior branco e azul, interior preto com detalhes verdes ou interior preto com detalhes laranja. Alguns dados aqui de performance. Esse carro hoje, globalmente, ele é oferecido em duas motorizações para tração traseira, 145 kW ou 170 kW, 197 ou 231 cavalos. Aqui com só tração traseira. Tração traseira, 310 Nm. Ou na versão 4x4 all-wheel drive, 290 kW com 394 cavalos, 620 Nm de torque. Aquele ali faz em 3,7 de 0 a 100, ou seja, é um dos mais rápidos do mercado. E 6,5 no tração traseira. Agora, esse carro, vocês ainda estão estudando como ele vai vir para o mercado brasileiro, Por é isso que eu mencionei que isso é o que é a oferta dele hoje globalmente.
O que vai vir para o mercado brasileiro, a gente vai anunciar, vai voltar mais uma vez até o final do ano para anunciar exatamente a versão ou as versões que vão ser oferecidas então, aqui. Nesse momento não dá para cravar se ele vai ser traseira ou AWD. Não. Está sendo estudado. Pode até ser as duas. Legal, pode até ser as duas. Isso. O importante é depois você avaliar e falar qual foi a diversão que você teve dirigindo os dois. Bom, legal. Bom, são esses 3 produtos que vocês vão ter agora no mercado, quer dizer, os 2 primeiros, que é o Aya e o X e o GT. Finalzinho vai do ano. ter, mas ainda está em definição. Isso. Além do programa dos outros carros. Além dos que vem para 2025 e depois 2026. Pessoal, vocês viram aí que a Neta não chegou com brincadeira no mercado brasileiro, né? Tá apostando forte, tá com produtos interessantes e, como vocês viram, a história já foi contada, digamos assim, de forma completa. E a gente já tem até o quanto vai custar os carros. Conta pra gente aí, Gui. Vamos lá, preço de lançamento, hein? Aya, versão Comfort 124.900, versão Luxury 134.900. X, versão 400, 194.900, 500, 204.900, 500 Luxury, 214.900. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses preços é definitivo ou é uma campanha de lançamento? Nós estamos lançando esses preços, chamando de preço de lançamento, porque a gente vai praticar eles de 3 a 4 meses. E vamos monitorar o que acontece no mercado. Né? Não estou dizendo que depois desse período vai aumentar. É uma possibilidade. A gente conseguiu negociar para realmente comercializar esses carros com uma agressividade muito grande. Para justamente trazer a mensagem para o mercado que a gente não está vindo para brincar, para reforçar a abertura dos concessionários, trazendo volume de vendas. Né? Então, é importante um posicionamento de preço agressivo. É importante, por exemplo, ter ações desse tipo. Todo carro vendido vai vir com um wallbox para carregamento grátis, de 7 kW. As vendas começam agora em setembro. É importante sempre lembrar, a gente está vindo agora com carros importados e já estamos estudando para, no médio prazo, talvez o ano que vem ou final do ano que vem, começar com uma fábrica no Brasil para montar os carros aqui. Então, a estratégia tem que ser sólida, por isso os preços agressivos desse jeito. A fábrica aqui no Brasil, você já tem aí uma suposta definição de qual carro vai ser montado ou também já está em estudo isso? A ideia é que todos os carros comercializados no Brasil, todos sejam montados aqui. Então vamos lá. A ideia é ter o Aya, o X e até mesmo o GT montados aqui. Mas eu vou explicar por quê. Porque o Brasil, a fábrica do Brasil, ela não vai simplesmente montar carros para o mercado brasileiro. Ela vai montar para o mercado brasileiro e vai montar também para exportação de países sul-americanos. Então é uma fábrica estratégia para a marca Neta. Pessoal, a gente está vendo a primeira chinesa no mercado brasileiro que vai ter a montagem de 100% dos carros que vai comercializar aqui. Isso deve mudar muito o jogo, né, Henrique? Tem que mudar. Não é à toa que o mercado global hoje está sendo invadido por veículos elétricos. Os chineses, eles hoje detêm uma tecnologia e um avanço em veículos elétricos muito grandes, estão indo para diversos países. Né? E a Neta sabe que ela tem pouco tempo para conquistar o mercado brasileiro. Então todas as ações têm que ser feitas com muita robustez e rapidamente. E aí, pessoal, gostaram da chegada da nova chinesa, a Neta? Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.